Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar mais continuidade na nossa leitura. Estamos chegando ao nosso penúltimo dia de leitura, então vamos lá. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Vinga os filhos de Israel, dos midianitas, depois serás reunido o seu povo. E Moisés falou ao povo dizendo: Armai-vos, alguns de vós para a guerra, e ide contra os midianitas e vingai o Senhor de Midian. 1000 de cada tribo de todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim foram entregues das tribos de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a guerra. E Moisés enviou à guerra 1000 de cada tribo, eles e Finés, filho de Eleazar, o sacerdote, para a guerra, com os utensílios santos, e na sua mão as trombetas para soar. E eles guerrearam contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. E mataram além dos demais, que foram mortos, os reis de Midian, Aivi e Requem, e Azur, Aur e Arrebá, 5 reis de Midian, também de Balaão, a Balaão, filho de Beor, mataram pela espada. E os filhos de Israel levaram cativos todas as mulheres de Midian, seus filhos, e levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Eles queimaram a fogo todas as suas cidades, onde habitavam todos os seus grandes castelos, e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram cativos a presa e o despojo a Moisés e Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, ao acampamento das planícies de Moabe, que são junto ao Jordão, perto de Jericó. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação foram recebidos por fora do acampamento. E Moisés se irou com os oficiais do exército, com os capitães dos milhares, os capitães das centenas, que vinham da batalha. E Moisés lhes disse: Deixar-se viva todas as mulheres? Eis que elas fizeram com que os filhos de Israel, por conselho de Balaão, transgredissem contra o Senhor no assunto de Peor, e ali houve uma praga na congregação do Senhor. Agora, portanto, matai todos os homens entre os pequenos, e matai todas as mulheres que conheceram algum homem, deitando-se com ele. Porém, deixai viver todas as crianças e mulheres que não conheceram algum homem, deitando-se com ele. Conservai-as vivas para vós. E permanecei 7 dias fora do acampamento, aquele que tiver matado alguma pessoa e aquele que tiver tocado algum morto. Ao terceiro e ao 7º dia purificarei vós e a vossos cativos. Purificarei todas as vossas vestes e tudo que for feito de peles, de toda obra de pelo de cabras, de todas as coisas feitas de madeira. E Eleazar, o sacerdote, disse aos homens de guerra que haviam ido à batalha: Essa é a ordenança da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Todavia, o ouro, a prata, o bronze e o ferro está em chumbo. Tudo que puder resistir ao fogo fareis passar pelo fogo e ficar limpo. Ainda assim se purificará com a água da separação. E tudo que não puder resistir ao fogo fareis passar pela água. E lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, depois de entrareis no acampamento. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Tomai a soma da presa que foi tomada de homens e dos animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e o chefe dos pais da congregação. E dividi a presa em 2 partes, entre os que lutaram por ela, que saíram à guerra contra a congregação. E tomai para o Senhor o tributo dos homens de guerra que saíram para a batalha, 1 alma de cada 500, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Tomai da sua metade, dai a Eleazar o sacerdote, para oferta ao sábado do Senhor. E da metade dos filhos de Israel tomai uma parte de 50 do povo, dos bois, dos jumentos e das ovelhas, que todos os animais, das levitas que têm a guarda do tabernáculo do Senhor. E Moisés, Eleazar o sacerdote, fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e 32.000 pessoas ao todo, de mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele. E a metade dos que saíram à guerra foram em número de 337.500 ovelhas. E o tributo para o Senhor das ovelhas foi
675. E os bois foram 36.000, dos quais o tributo para o Senhor foi de 72. E os jumentos foram 30.500, dos quais o tributo para o Senhor foi 61. E as pessoas foram 16.000, das quais o tributo do Senhor foi de 32 pessoas. E Moisés deu tributo da oferta alçada ao Senhor a Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel que Moisés separou conforme os homens que guerrearam. A metade pertencia à congregação, foi das ovelhas 337.500 e 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Da metade dos filhos de Israel, Moisés tomou uma porção de 50, tanto homens quanto os animais, e deu os levitas que tinham guarda no tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Eles se aproximaram de Moisés, os oficiais que estavam entre os milhares do exército, os capitães dos milhares e os capitães das centenas. E disseram a Moisés: os seus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sobre a vossa mão, e não falta homem de vosso. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, o que cada homem encontrou: joias de ouro, corrente, pulseiras, anéis, brincos, para fazer a propiciação por vossas almas perante o Senhor. E Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro que traziam a todas as joias bem trabalhadas, e todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor dos capitães e milhares dos capitães de centenas, que foi de 16.750 shekels, pois os homens de guerra haviam tomado o despojo para si. E os homens de Eleazar, o sacerdote, tomaram o ouro dos capitães de milhares e dos capitães de centenas, e o trouxeram ao tabernáculo da congregação como um memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham uma grande quantidade de gado quando viram a terra de Jaze e a terra de Gileade. Eis que o lugar era o lugar do gado. Enviaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e os príncipes da congregação, dizendo: Atarote de Bom, Jazer, Ninra, Esbom, Eleá, Sebã, e Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, os seus servos têm gado. Portanto disseram eles: se achamos graça aos seus olhos, que essa terra seja dada aos seus servos em possessão, e não leves a cruzar o Jordão. E Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: irão os vossos irmãos para a batalha e vós ficarem sentados aqui? Por que desencorajais o coração dos filhos de Israel para que não entrem em terra que o Senhor lhes deu? Isto fizeram os vossos pais quando enviei a Cades Barneia para ver essa terra. Porque quando eles foram até o vale de Escol e viram essa terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não fossem a terra que o Senhor lhes havia concedido. E a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo momento, e ele jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens que subiram do Egito a partir de 20 anos de idade para cima verá a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram completamente, exceto Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porque seguiram o Senhor completamente. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez peregrinar pelo deserto 40 anos, até que toda a geração que havia feito mal aos olhos do Senhor fosse consumida. Eis que levantastes no lugar de vossos pais um grupo de homens pecadores, para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Porque se vos afastares dele, novamente os deixará no deserto, e destruireis todo esse povo. E eles se aproximaram dele, e disseram: edificaremos currais aqui para o vosso gado, e a cidade para os vossos pequenos. Mas nós prepararemos e nos armaremos diante dos filhos de Israel, até que tenhamos levado ao seu lugar, e os nossos pequenos habitarão nas cidades muradas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel tenham herdado, cada homem a sua herança, porque não herdamos com eles do outro lado do Jordão, nem mais além, porque a nossa herança está desse lado do Jordão, para o mais por oriente. E Moisés lhes disse: se fizeres isso, se vos preparardes e armardes para ir à guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado cruzar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja expulsado os seus inimigos perante ele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, em seguida voltareis e sereis inocentes perante o Senhor e perante Israel, e essa terra será a vossa possessão perante o Senhor.
Mas se não fizerdes isso, eis que pecareis contra o Senhor, e podereis ter certeza que o vosso pecado vos achará. Edificai cidades para os vossos pequenos, e currais para as vossas ovelhas, e fazei aquilo que saiu da vossa boca. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: os seus servos farão aquilo que o meu Senhor ordena. Os nossos pequenos, as nossas esposas, os nossos rebanhos e todo o vosso gado estarão aí nas cidades de Gileade, mas os seus servos cruzarão cada um armado para a guerra perante o Senhor, como disse meu Senhor. E Moisés deu uma ordem a respeito deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos pais das tribos dos filhos de Israel. E Moisés lhes disse: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben cruzarem convosco o Jordão, cada um armado para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes dareis a terra de Gileade por possessão. Mas se não cruzarem armados convosco, não terão possessões entre vós na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo: aquilo que o Senhor falou aos seus servos, assim faremos. Nós cruzaremos armados perante o Senhor, entraremos na terra de Canaã para que a possessão de nossa herança deste lado do Jordão possa ser nossa. E Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, e a terra com suas cidades nas costas, e as cidades do seu entorno. E os filhos de Gade edificaram Dibon, e Atarote, e Aroer, e Atarote Sofã, Jazer, Jogebeá, Bet-Ninra, Bet-Harã, cidades muradas e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, a Elai e Kirataim, e Nebo e a Baal-Meon com seus nomes mudados, e Simba, e deram outros nomes às cidades que edificaram. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, e a tomaram e desposaram dos amorreus que estavam nela. E Moisés deu a Gileade a Maquir, filho de Manassés, e ele habitou ali. E Jair, filho de Manassés, foi e tomou as pequenas aldeias dali, e chamou-lhes de Ravote Jair. E Noba foi e tomou Kenate e suas aldeias, e deu o nome de Noba, segundo o seu próprio nome. E essas são as viagens dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito com seus exércitos sob as mãos de Moisés e Arão. E Moisés escreveu as suas saídas segundo suas viagens, conforme a ordem do Senhor. Essas são suas viagens segundo suas saídas. E partiram de Ramessés do primeiro mês, do dia 15 do primeiro mês, o dia após a Páscoa, os filhos de Israel saíram com alta mão aos olhos de todos os egípcios, porque os egípcios haviam enterrado todos os seus primogênitos que o Senhor havia ferido, entre eles também sobre seus deuses que o Senhor havia executado juízos. E os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no limite do deserto. E partiram de Etã e voltaram para Pi-Hairote, que está diante de Baal-Zefron, e acamparam diante de Migdol. E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar, entraram no deserto e andaram 3 dias no deserto de Etã e acamparam em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e eles acamparam ali. E partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho, e partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. E empreenderam sua viagem para fora do deserto de Sim e acamparam em Dofca. E partiram de Dofca e acamparam em Aluz. E partiram em Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. E partiram de Refidim e acamparam no deserto de Sinai. E partiram do deserto de Sinai e acamparam em Kibrot-Havatã. E partiram de Kibrot-Havatã e acamparam em Hazerote. E partiram de Hazerote e acamparam em Ritme. E partiram de Ritma e acamparam em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. E partiram de Libna e acamparam em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam em Quelata. E partiram de Quelata e acamparam no monte Sefer.
E partiram do monte Cefra e acamparam em Arada. E partiram de Arada e acamparam em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam em Taate. E partiram de Taate e acamparam em Terá. E partiram de Terá e acamparam em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam em Rasmona. E partiram de Rasmona e acamparam em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam em Bené Jacã. E partiram de Bené Jacã e acamparam em Hor Hagidgade. E partiram de Hor Hagidgade e acamparam em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zin, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam no monte de Hor, no limite da terra de Edom. E Arão, o sacerdote, subiu ao monte de Hor conforme a ordem do Senhor. E ali morreu no primeiro dia do 5º mês, do 40º ano, depois que os filhos de Israel saíram da terra do Egito. E Arão tinha 123 anos quando morreu no monte Hor. E o rei de Arade, o cananeu, que habitava no sul da terra de Canaã, ouviu que chegavam os filhos de Israel, e partiram do monte Hor e acamparam em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam em Punon. E partiram de Punon e acamparam em Obote. E partiram de Obote e acamparam em Jeabarim, na fronteira de Moabe. E partiram de Dim e acamparam em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam nos montes de Abraim, de fronte de Nebo. E partiram dos montes de Abraim e acamparam nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, de Bet-Jesmote até Abel-Sitim, nas planícies de Moabe. E o Senhor falou a Moisés nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, perto de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houveres passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, então expulsarei todos os habitantes da terra diante de vós e destruireis as suas figuras e destruireis as suas imagens de fundição e rapidamente derrubareis todos os lugares altos. E desposardes os habitantes da terra, e ali habitareis, porque vos dei a terra para possuí-la. E dividireis a terra por sorte, segundo as vossas famílias. A muitos dareis mais herança, a poucos dareis menos herança. A herança de cada homem será o lugar onde lhe saiu a sorte. Segundo as tribos de vossos pais, assim herdareis. Mas, se não expulsardes os habitantes da terra diante de vós, então os que deixardes permanecer vos serão espinhos dos vossos olhos, e os aguilhões dos vossos lados, e vos afligirão na terra em que habitardes. Além disso, acontecerá que farei a vós, como pensei em fazer a eles. Então encerramos aqui mais um dia de leitura, restando para nós somente mais um dia para terminarmos o livro de Número. Então peço encarecidamente sua ajuda, sua cooperação, curta, compartilhe, se aparecer a opção de hype, nos dê essa oportunidade para hypar esse vídeo, mais pessoas serem alcançadas. E se você não nos segue, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo aqui informações a respeito da palavra do Senhor, entre outras coisas relacionadas ao nosso ministério. Então, desde já, muito obrigado. Peço sua ajuda aí com compartilhamento e aguardo você na nossa próxima leitura amanhã. Tchau, tchau.